Olá, tudo bom? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Cristiane Zonato, sou fisioterapeuta. E esse é meu canal do YouTube que está começando. E eu resolvi começar com esse primeiro vídeo pra me apresentar. Algumas pessoas já me conhecem, outras não. E essa eu achei uma forma de dividir um pouco do meu conhecimento, do meu trabalho, não só com alunos, pessoas que gostam do Pilates, pessoas que às vezes buscam apenas um alongamento para alongar uma parte do corpo, um músculo, mas alongar do jeito certo, mas também instrutores que queiram se aprofundar um pouco mais, em conhecer um pouco mais o mundo online. Pois é, essa é uma área da minha vida que cresceu. Hoje eu tenho um estúdio de Pilates que funciona desde 2020, o Canto do Bem, e só cresce. Então essa foi uma forma que eu achei de vir aqui dividir um pouco mais. Por que deu certo? Muitos instrutores me questionam, né? Como que você conseguiu levar depois da pandemia? Muita gente não conseguiu. E eu acabei desenvolvendo, me especializando muito nessa área do online, porque a minha vida acabou me levando para isso também. Então, esse canal é para todos vocês. Então, terá conteúdos de todos os tipos. Vou falar um pouquinho da minha história para vocês aqui, porque quem sabe a minha história possa inspirar você. Porque hoje eu estou numa fase da minha vida de profissão que eu jamais imaginei estar. Mas eu aprendi que a gente precisa abraçar as oportunidades que a vida nos oferece. Porque às vezes as oportunidades elas não são tão descaradas assim. Mas você precisa olhar a oportunidade onde às vezes ela nem parece estar. E graças a Deus eu sempre fui uma pessoa com bastante humildade, em que eu tenho o meu papel de aprender, eu tenho o meu papel de ensinar. E quando a gente entende esses papéis, é como se a gente começasse a criar uma bagagem muito maior de conhecimento, tanto profissional quanto da nossa vida. Bom, a minha trajetória com Pilates começou lá em 2012. Me formei em Curitiba, na faculdade Dom Bosco. E desde então, não larguei mais o Pilates. Pra mim era uma coisa que me encantou desde a primeira vez que eu vi. Eu lembro que na época o Pilates não era muito conhecido, né? Aqui no Brasil era pouco. E a minha mãe falou, faça o curso. Quem sabe no futuro você possa usar. Mas meu primeiro trabalho mesmo foi com dermatofuncional. Eu saí da faculdade e trabalhei 3 meses numa clínica e eu vi que aquilo não era pra mim. Eu precisava de mais propósito na minha vida, não só aquele trabalho que era muito, não superficial, mas era algo que não dependia só de mim. Era um trabalho que eu queria mais, eu queria fazer mais diferença na vida de uma pessoa, não na dermato. E aí, saí e comecei a trabalhar em em 2 estúdios, de manhã em um e tarde e noite em outro. E era com Pilates contemporâneo. Em 2016, tive a oportunidade de abrir o meu próprio estúdio, juntamente com um dos estúdios que eu já trabalhava. E ali me cresceu uma sementinha de empresária. Aprendi um novo mundo, onde eu gostei muito. Eu acho que é um desafio muito grande. E eu gosto de desafios. Eu acho que a gente, às vezes, consegue dar o nosso melhor nos desafios. E essa é até uma frase na minha vida, que a gente precisa sair da nossa zona de conforto para conquistar as coisas. Nada vem até nós, a gente precisa sair dela sempre. Começou a ficar confortável, busque algo para sair dela, da zona de conforto. É só assim que a gente vai progredir. Bom, 2016 até 2019, lidei com o meu estúdio. E em 2019, casei. E o meu marido foi para um programa de estudos em Nova York. E eu fui com ele. Não sabendo falar inglês direito. Vendi o meu sonho, que era ter um estúdio. E aí, a pandemia bateu em 2020. E agora? Meu marido, os estudos dele pararam um pouco até as coisas funcionarem. E lá, diferente do Brasil, tudo parou de verdade. Ficou muito tempo, nada funcionando. E aconteceu que eu acabei começando a dar aulas de Pilates nos gramados, lá na Universidade de Colômbia, para os nossos amigos, para os amigos dos amigos. E ali começou o inglês, tendo que puxar meu inglês. E nisso acabou que uma pessoa falou pra outra, e eu acabei atendendo 2 pessoas a domicílio, que uma delas não falava português. E a coisa desenrolou um pouco ali. Nisso, ex-alunos meus do Brasil me mandaram mensagem falando, Cris, você não topa dar umas aulas online? Aqui no Brasil tava todo mundo dando aula online e tal. Eu falei, gente, não, eu sou fisioterapeuta, quem dirá dar uma aula online. Mas recebi um outro convite de um outro ex-aluno, eu falei, cara, preciso abraçar essa oportunidade, ver o que acontece. E aí vai eu falei, gente, então se vocês toparem aprender junto comigo, porque eu não faço ideia como é que vai ser, mas eu vou tentar dar o meu melhor. Quando eu vi, eu já tava com 10 alunos atendendo online. Nasceu o Canto do Bem, hoje é o estúdio Canto do Bem, e esse nome nasceu justamente com a ideia de que era um espaço onde eu queria trazer um pouco de alívio para as pessoas, não só no corpo, mas na mente delas também.
E começou a dar muito certo. Comecei a desenvolver o que funcionava, o que não funcionava, como que eu trazia uma segurança maior para o meu aluno, como que eu atingia mais qualidade, como é que eu conseguia fazer com que o aluno ficasse comigo depois que a pandemia acabou. E aí? O que eu ia fazer? Porque eu voltei pro Brasil em 2021, só que não para morar na minha cidade, para morar em outra cidade, São Paulo. Outra cidade grande, que eu não fazia ideia do que fazer, então eu tinha que fazer esse negócio online funcionar. E aí fui entendendo mais as necessidades, as pessoas foram aumentando, eu fui aprendendo a me comunicar um pouco mais em questão de como vender esse meu produto. Chamei uma instrutora que eu conhecia para trabalhar comigo, treinei ela na maneira como eu sabia, que eu sei que funcionou, deu certo. Nisso chamei uma outra professora que eu precisava, uma amiga minha, e quando eu vi, eu já estava criando um produto para instrutores que quisessem trabalhar online também, porque o meu negócio tinha dado certo. Mas mais do que isso, não só deu certo, como hoje eu dou aulas em inglês também. Fiz aulas em inglês, melhorei meu inglês. Ainda tenho vergonha, confesso, mas bora lá, é fora da zona de conforto que a gente cresce, né? Lembrando. Então hoje eu tenho alunos, o Canto do Bem tem alunos internacionais. Hoje eu recebo em outras moedas. Então aquela história de que, Pilates não dá dinheiro, ou que Pilates é uma profissão não valorizada, tudo depende do profissional. Quanto mais nós profissionais conseguimos entender o valor do nosso trabalho, mais a gente consegue valorizar a nossa profissão, entende? E eu fui entendendo isso. Meu marido trabalha com consultoria, trabalha com empresas, então ele sempre traz um pouco desse conhecimento, desse lado de valorizar uma empresa, de entender o mercado, então eu sempre consigo crescer um pouco mais por ele trazer esses inputs, né, no trabalho. E então hoje eu cresci muito nessa área online, sei que ainda existe poucos profissionais que realmente ficaram nessa área. Existe uma dificuldade muito grande dos instrutores de manter os alunos, de como vender, de como conduzir uma aula online. Então é isso que eu quis trazer, quero trazer um pouco nesse meu canal, para que eu consiga ajudar todo o público, instrutores e não instrutores. Eu tenho muitos alunos, ex-alunos que me pedem vídeos de exercícios, alongamentos, então eu quero trazer um pouco aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Esse é mais um desafio para mim, então eu tô saindo de novo de uma zona de conforto. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, tem o meu Instagram, que é Cris Zonato. Tem o Instagram do Canto, que é o Canto Pilates. E tem o site também, se vocês quiserem conhecer um pouco mais. Tem um pouco mais da minha trajetória profissional, com os profissionais que eu já passei. A minha segunda formação, que foi com a Erika Almodóvar, formação internacional de Pilates clássico. Então, acessem, mandem mensagenzinha aqui, deem um like aqui se vocês gostaram. E espero que vocês curtam.